Tu é muito autêntico na tua opinião. É. Corajoso, inclusive. Começa perguntando, a gente está num ano de Copa. O que esperar da seleção brasileira em 2026? E eu tenho uma divisão assim que eu faço no futebol brasileiro. Com o Neymar, o futebol brasileiro é um. Sem Neymar é outro muito pior. O Kahneman chega atrasado todas as jogadas. Ele não é mais jogador, ele é ex-jogador. Então, Pedro, se me permite, um grande amigo, não é de agora, a gente conversa há muito tempo. Faz tempo. Bem, estamos começando mais um Papo Aberto, hoje com uma presença que dispensa apresentações, Pedro Ernesto Denardim. Muito obrigado por ter vindo aqui. Principalmente os meus credores, eles sabem que eu existo, andam atrás de mim. Pedro. Muito obrigado, digo eu, pela oportunidade de falar com as pessoas. Pedro, se me permite, um grande amigo, não é de agora, a gente conversa há muito tempo. Faz tempo. Dessa vez a gente está aqui gravando e para mim é uma grande honra, Pedro. Muito obrigado mesmo pela presença. Obrigado. E eu começo perguntando, a gente está num ano de Copa, o que esperar da seleção brasileira em 2026? Será que estamos preparados? Sabe que ontem saiu a convocação para os 2 amistosos, entre os quais França, né? E não teve Neymar. E eu tenho uma divisão assim que eu faço no futebol brasileiro. Com o Neymar, o futebol brasileiro é um. Sem Neymar é outro muito pior. Veja que lá no Catar, a eliminação para a Croácia, no gol da Croácia antecede um gol do Neymar, em que ele passa por 4, 5 jogadores adversários e faz um gol. Ah, não, mas tem o Vini Júnior. Tá? O Vini Júnior foi eleito agora o melhor jogador do mundo. Na Copa passada, lá no Catar, no jogo contra a Croácia, tinha um lateral desse tamanho assim, que passou por ele a tarde inteira. Sabe, ele arrumou, ele não tomou conhecimento da presença do Vini Júnior e se mandou. E ele, Vini Júnior, não conseguiu absolutamente nada do ponto de vista ofensivo. Significa dizer o seguinte, ele foi substituído e ele não teve nenhuma contribuição. Ah, mas ele é o melhor do mundo. Sim, mas o que eu vi dele em Copa do Mundo com a camisa da seleção brasileira, até hoje foi muito pouco. E o Neymar ao contrário. Pena que ele não tem condição nesse momento. Não sei se ele quer ir para a Copa também, porque às vezes eu fico achando que ele não quer. Mas se ele for, tiver interesse, mesmo que seja para jogar 30 minutos no segundo tempo, está empatando um jogo lá, sabe, um jogo difícil, bota o Neymar. Começa que os zagueiros já vão ficar completamente assustados. E no segundo momento a capacidade técnica dele é tão maior, porque nós temos assim um time de comuns, né? Sabe? Aí daqui a pouco, o Paquetá, grande coisa o Paquetá. O que o Paquetá fez na vida? Fez nada demais, né? Tá? Então, se o Neymar não puder, eu não tenho muita esperança de nada da seleção brasileira. E o Neymar, a contribuição dele é em campo e também no vestiário, como uma pessoa, um motivador dos outros? Não, ele é gente boa, ele é brincalhão, ele se dá bem, ele cria bem o ambiente. Do anímico Não, isso ele não tem problema. Eu não sei. Primeiro, se ele vai ter condição física. Segundo, se ele topa ficar na reserva e entrar no segundo tempo diante da necessidade do jogo. Se for tudo isso, vai ser uma beleza. Com relação ao ambiente, ele vai bem no ambiente, ele não tem briga. Tu não vê falar em briga do Neymar, tu vê falar o Neymar em festa. Pegando mulheres, troço que não é ruim, não. Vamos fazer uma coisa. Não vai fazer que ele está de todo errado. Não vamos também sacrificar o ouro. E para essa Copa que tá por chegar aí, quem é o rival que pode botar medo aí na seleção? Então, o mundo tem 6 seleções que pode ser campeão. Só. Tá, bom, primeiro deixa eu falar o seguinte, a FIFA aumentou para 48 seleções. Para mim será a pior Copa do Mundo da história. Porque com 32 seleções, tu já viu um monte de jogo de seleção que não te atrai, que tu não quer ver, tu não para da frente da TV, tu não ouve rádio, tu não faz nada. Agora tu imagina, aumentando 16 seleções, sabe? Vai ter um monte de time ruim, tá? Vai ter um monte de jogo ruim, que o interesse será muito pequeno, enfim, vai ser uma droga, eu estou convencido disso. Agora, quem pode ganhar? Brasil, Argentina, França, Inglaterra, Itália, se estiver na Copa, e Alemanha. São as 6 seleções que têm história na Copa do Mundo, que podem ganhar. E eu não estou incluindo o Uruguai, porque o Uruguai ganhou 2 vezes a Copa do Mundo, mas o Uruguai, naquele tempo lá de 1930, quando fizeram o Estádio Nacional. Agora o Uruguai também não tem força para ganhar nada. Então, são 6 seleções que vão disputar a Copa do Mundo, só isso. O resto vai fazer figuração. E dessas 6, daria para escolher pelo menos umas 2, assim, que devem despontar, devem ser as favoritas? Eu não falei na Espanha ainda. Tira a Itália e bota a Espanha. Espanha e França, para mim, hoje são as 2 melhores seleções e acho que o título não sai daí. Alemanha e Argentina não... A Alemanha está num processo de renovação, que depois que ela ganhou a Copa aqui no Brasil, foi mal, não classificou para as oitavas de final, mas é a Alemanha, não. Daqui a pouco eles arrumam os jogadores lá e vem. Para não falar só de Copa do Mundo, já que o nosso tempo aqui é curto, falando um pouco aqui, Grêmio e Inter.
Na tua visão, considerando a situação atual dos dois clubes, o que nós podemos esperar de Grêmio e Inter? Bom, eu vou te dizer o que eu faria se eu fosse presidente do Grêmio ou do Inter. Eu faria 3 anos com regime franciscano. Ou seja, gastando o mínimo possível. Mas assim, mínimo possível mesmo. Uma coisa Sem assim. grandes contratações. Não, nada. Jogador formado na base. Sim. É uma bela solução. Pega 2, 3, 4 veteranos, né, para dar corpo pro time, sabe, para os guris não se borrarem lá quando ameaçarem eles. Tá? E aí tu tem um time de futebol que vai disputar o Campeonato Brasileiro. Aí me disseram, não, mas pode cair. Sim, já caiu 3 vezes o Grêmio, o Inter já caiu, e aí qual é o problema? Sim. Cai e volta, ele tem força, porque o clube é a torcida. A torcida que faz o clube. Agora, quando tu chega a 1 bilhão, tá? Tu não tem solução. Ou tu remete para uma situação, tu é advogado, tu sabe melhor do que eu. Quando o cara está falido, tá? Ou ele para completamente de gastar, ou ele vai ser falido mesmo, ele tá morto. Tá? Então, os clubes precisam se recuperar para ter saúde financeira. O rei do pão lá, o Marquês Pan, e o rei do arroz, o Rigo, eles têm hoje no Grêmio 300 milhões de reais. Tu imagina isso? São os principais credores. Sim, hoje os principais credores. Não, mas tem imposto, tem dívida por tudo que canta lá. O que tu quiser tem. Os empresários têm dinheiro para receber, os jogadores tem jogador que fez em 48 vezes parcelado para receber na rescisão, enfim. Porque não adianta tu tentar e daqui a pouco tu não tem dinheiro para pagar luz, tu não paga a luva do cara, tu atrasa isso, atrasa aquilo. O Internacional, por exemplo, está completamente desmoralizado do ponto de vista funcional, porque ele não paga clube, ele não paga jogador, ele não paga nada. Agora está com a transferban aí que ele não pode. Ele pode contratar, mas não pode registrar o jogador. Mas vai pagar, são 6 milhões. Tá, aí vem outra. E virão outras, porque o Inter está completamente em situação falimentar. Tá? Então, eu faria isso, sabe? 3 aninhos, tá? Não vamos gastar absolutamente nada, vamos segurar, não vamos ganhar nada, mas não estão ganhando mesmo. Estão ganhando o quê? Não estão ganhando e estão gastando muito. Mais do que ganham. Sim, e acabam não arrumando a casa. Isso é mais ou menos. Isso é mais ou menos como bota um menino para jogar e o menino faz uma falha. Aí eu pergunto, sim, os velhos não fazem falha. Balbuena da vida aí que está passadinho. Sim. Ele faz falta também, sabe? O Kahneman chega atrasado todas as jogadas. Ele não é mais jogador, ele é ex-jogador. Então bota os guris para jogar. Mas o fulano, o Viés, aquele falhou. Tá, boa, falhou e vai jogar. Porque falhar é do jogo, né? Tá? Então, do ponto de vista financeiro, o Grêmio Internacional toma uma medida radical em relação às finanças, como já foi feito outras vezes, Luiz Carvalho fez no Grêmio, Gilberto Medeiros fez no Internacional, e o clube se reergueu. Agora, sem dinheiro é como na vida, né? Se tu não tem dinheiro para pagar a luz, o colégio dos teus filhos, a tua vida fica atribulada. Hoje se fala muito em SAF, né? Para quem não sabe, é a Sociedade Anônima de Futebol. Alguns clubes viram SAFs. Para ti isso é uma solução? Alguns torcedores reclamam, mas eu não vou torcer para um clube, vou torcer para uma empresa, não faz mais sentido. Não, eu acho que tu continua torcendo pelo clube. O que eu acho é que a SAF é também uma gestão. Eu acredito não é em SAF, não sei, eu acredito em gestão. Eu arrecado X e gasto Y, ou seja, menos do que eu arrecado. Seja, com ou sem SAF, tem que ajustar a SAF do Cruzeiro trocou 10 treinadores. 10. A gente diz, os clubes não seguram o treinador e tal. O Cruzeiro com SAF, agora com o dono do supermercado lá, acabou de demitir o Tite, é o 10º treinador que o Cruzeiro troca. Será bom isso? Será uma boa gestão? Outra coisa, o Cruzeiro paga 3 milhões de reais por mês para o Gabigol, que é reserva. 3 milhões de reais por mês na reserva. Agora mandou lá para o Santos. Conseguiu se livrar e baixar um pouco a conta. Mas deve continuar pagando 2 milhões, pelo menos. Então, o problema é gestão. Pode ser de SAF, pode ser tua, minha, do presidente do Grêmio, do Inter, qualquer um. Tendo gestão boa, está resolvido o problema. Para concluir, Pedro, Só isso? Eu vim aqui para falar, cortar. Olha só. Não, a gente pode ter uma segunda rodada, vai ser um prazer. A questão da segurança nos estádios. Ainda se ouve muito, principalmente famílias dizendo, eu vou deixar para ir com a família toda, né? Pais dizendo, não vou levar meu filho num jogo que seja entre clubes grandes, que disputem uma final, porque eventualmente isso pode colocar em risco as crianças, enfim.
Isso na tua visão, tu que acompanha o futebol há tantos anos, como é que está? É igual como sempre foi? Está pior, está melhor? Não, eu acho que está melhor, não em função das pessoas, e sim em função da Brigada Militar. Mesmo assim, no último Grenal, teve uma emboscada, certamente de torcedores organizados do Inter, que não são torcedores, marginais, né? Tá? Que pegaram o ônibus do Grêmio, tocaram pedra, quebraram, aí a Brigada entrou, e a Brigada entrando jogou gás lacrimogêneo, e o gás lacrimogêneo foi para as crianças que estavam ali com a família fazendo churrasco, aquele churrasco tem ali na beira do na largura do Beira-Rio ali. Enfim, a baderna chegou por vândalos que se metem em futebol. Agora, o que a Brigada Militar está fazendo me parece muito adequado. Vai muita gente, eles têm muita experiência, agora não conseguem evitar tudo. Alguma coisa sempre acontece, porque nós, infelizmente, não estamos educados para isso. Mas isso acontece na Itália também, acontece em outros lugares. Sim, não é só aqui, né? É. Seria a última pergunta, mas já que tu está disposto a falar, deixa eu fazer uma pergunta agora, então, um extra aqui. Cabeludo. Eu tenho certeza que muitos que estão nos assistindo devem estar querendo saber também qual é na tua avaliação, o favorito para o Campeonato Brasileiro. Palmeiras e Flamengo, talvez. Favorito. Continua o Flamengo sempre. Porque eles têm mais investimento. O Flamengo fez isso que eu te disse. O Flamengo tem gestão hoje, dá pra dizer. Tem. Sim. Eles são um pouco pretensiosos, tal, mas eles têm gestão. O Flamengo, eu não me lembro agora o nome do presidente, inclusive contratou o Pelaipe. E fez um time, tirou todas as estrelas, baixou assim, francamente, a folha de pagamento. E fez um time que foi campeão da Copa do Brasil. E pagou, se não todas as contas, pelo menos uma parte significativa das contas. O que aconteceu? O Flamengo começou a crescer. Ele tem a maior torcida do Brasil, ele tem a maior venda de tudo no Brasil. Tudo o Flamengo é maior do que os outros clubes. Então, o que ele fez? Tá? Ele primeiro pagou as contas, mesmo com um time bastante modesto, ele foi campeão da Copa do Brasil. Tá? E aí ele foi crescendo porque ele tem potencialidade. O que pode acontecer com o Grêmio Internacional? Primeiro, melhorar a formação de jogadores. O Inter, principalmente, que não forma ninguém. Tá? O Grêmio agora tem 5, 6 jogadores aí que vão dar muito dinheiro para o Grêmio. Tá? A primeira coisa tu faz isso. A segunda, tu preserva os teus gastos, não gasta. O Grêmio tem um jogador chamado Braithwaite, que é reserva. Ele ganha 2.200.000 por mês. O Grêmio tem um jogador que é veterano, o William, que é apavorado para não cair para a Série B, foi contratado, ganha 1.700.000 por mês. Algo parecido tem o lateral direito, Marcos Rocha, que não consegue jogar, que não consegue caminhar, também ganhando mais de R$1 milhão por mês. Ou seja, são números que eu te coloco que são impagáveis, não tem como pagar isso. A folha do Grêmio é 23 milhões. 23 milhões, sabe? E aí tu vai ver o time do Grêmio é um time médio. É um time que consegue botar 20 mil pessoas na arena. Porque a arena agora do Grêmio vai ganhar dinheiro, vai ter renda. Não, se não tem time as pessoas não vão. Não passa de 20 mil pessoas. No Beira-Rio, que também é dono do estádio, que tem a renda, domingo eu estava narrando o jogo lá, tinha 17 mil pessoas. É isso. E não adianta, né? Se não tem público, não tem renda. E se não tem renda, as contas não fecham. Pedro, muito obrigado pela presença. Espero eu que agradeço. Poder gravar mais vezes contigo. E aqueles que concordam com o Pedro ou discordam, comentem aí, que é muito importante aí para a gente conhecer a opinião de cada um. Deixa eu te dar uma informação. Esse Grenal aí cheio de discussão e tudo, e o Inter achou que era boicotado pela RBS, pela federação, pelos juízes, por tudo. Sim. Agora está sendo boicotado no Campeonato Brasileiro por quem? Tá? Mas aí eu disse que não foi pênalti em cima do Alan Patrick. Te lembra daquele lance polêmico? Sim. Por quê? Porque eu vi o Alan Patrick chutar uma bola atrás da perna do Monsalve, e aí ele caiu, e aí o outro zagueiro do Grêmio que vinha caiu por cima dele, porque é no bolo, sim. Mas não tem um chute, não tem um soco, não tem um cotovelaço, não tem nada demais. Eu achei que não foi pênalti. É a minha opinião. 3.600 recados eu recebi. Agora o que eles disseram, tu não faz Mas ideia. Esquecem do Pedro narrando a vitória do Inter sobre o São Paulo. Que fez com que muitos gremistas pensassem, bom, agora ele se declarou, ele é colorado. Então, mas futebol é momento, né? Futebol é momento. E o narrador de futebol narra o que está vendo, o momento, quer dizer... E eu posso te dizer o seguinte, talvez a minha opinião esteja errada, mas é a minha opinião, só isso. Não, e o teu sucesso tem muito a ver com a tua transparência. Tu é muito autêntico na tua opinião. Tem que ser, tem que ser. Corajoso, inclusive, coisa boa. Às vezes digo alguma bobagem, mas estamos aí, né? Maravilha. Muito obrigado, Pedro. Valeu. Muito obrigado. Foi uma honra. E até a próxima.